Então vamos falar sobre a alquimia cósmica no universo, ou seja, sobre a origem dos elementos químicos da tabela periódica. E para falar disso, precisamos falar das estrelas, porque as estrelas são as fábricas dos elementos químicos. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre como as estrelas se formam, como elas evoluem e como elas morrem. Então vamos revisar os conceitos de berçários estelares, vamos falar um pouco sobre a classificação das estrelas, o tipo de fenômeno, o tipo de reação para que os elementos sejam transformados no interior, no núcleo das estrelas, ou seja, as reações nucleares. Vamos falar sobre a evolução dessas estrelas, os estágios finais e, por fim, a composição química do universo. Nós vamos mostrar o padrão de abundâncias químicas no universo. E lá no final tem, então, um material de trabalho focado na origem dos elementos químicos e também na origem da água. Bom, então aqui a nossa imagem, a imagem da nossa galáxia, ou do que a gente pensa ser a morfologia da nossa galáxia. Então aqui está representado o Sol, a nossa estrela. O Sol ele está localizado na periferia da galáxia, numa distância em relação ao centro da galáxia da ordem de 8 kPa. E onde é que nascem as estrelas? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, já que as estrelas são as fábricas dos elementos químicos, né? Então, como é que as estrelas formam? Em que tipo de ambiente astrofísico? Então, as estrelas, elas formam a partir de nuvens como essas, nuvens moleculares gigantes. Essas nuvens moleculares são compostas basicamente de hidrogênio, né? E alguns outros elementos, no caso da nuvem molecular que deu origem ao Sol, então hidrogênio, hélio e 2% de outros elementos que não os dois elementos primordiais. Então as nuvens moleculares como essas aqui, elas são compostas por regiões mais escuras e regiões mais frias, porque é uma nuvem molecular que vai dar origem às estrelas, ela é composta basicamente de gás e poeira. Então as regiões mais escuras dessas imagens que eu estou mostrando para vocês, significa que ali tem poeira, e essa poeira está absorvendo parte da radiação eletromagnética, por isso que a gente não vê o brilho. Então, nessas nuvens moleculares, as regiões esbranquiçadas significam regiões de formação estelar recente, enquanto as regiões mais escuras significam a presença de poeira, onde moléculas, por exemplo, no meio interestelar, que é o meio que permeia as estrelas, ficam ali protegidas da radiação ultravioleta. Então nós podemos dizer que uma estrela, que a nuvem molecular, né, que as estrelas nascem a partir de nuvens moleculares, e essas nuvens moleculares são nuvens de gás, feitas principalmente de hidrogênio e hélio. O núcleo dessa nuvem vai ser tão quente e tão denso, dependendo da configuração física, que quando no núcleo as temperaturas sobem muito, da ordem de 15 milhões de graus Celsius, então a gente tem então a primeira fusão nuclear, que é transformar o elemento mais leve da tabela periódica, hidrogênio, em hélio. Então é essa fusão, essa reação nuclear no centro, que vai produzir os elementos e vai liberar energia, né? E vai produzir então vários dos elementos da tabela periódica. Além disso, quando a gente observa o céu à noite, claramente se a gente vai para um lugar onde não tem tanta poluição luminosa, a gente vai se dar conta de que as estrelas, elas possuem cores diferentes, elas possuem brilhos diferentes. Então a luminosidade e a cor são duas características que eu gostaria de trazer aqui para a gente poder classificar essas estrelas. Então em termos de luminosidade, a gente está falando do brilho da estrela. Qual é a quantidade de energia que é produzida no centro da estrela? A luminosidade vai estar associada com essa quantidade de energia que é produzida no centro e chega até nós. Enquanto que a cor vai estar associado com a temperatura na superfície das estrelas, né? Nós já falamos aqui que as estrelas têm diferentes estruturas, né? Então você tem um núcleo, tem a atmosfera, que é uma região mais para fora do núcleo, e é da atmosfera que os espectros estelares são formados. Então a temperatura nessa superfície é que vai estar associado com a cor, sendo que as estrelas mais azuladas são estrelas mais quentes e as mais avermelhadas são estrelas mais frias. Em termos de luminosidade, então nós também podemos fazer uma comparação para entender esse conceito de luminosidade. Então vamos pensar, por exemplo, numa lâmpada. Uma lâmpada no nosso dia a dia é uma lâmpada de 10 a 20 watts, né? Ou seja, watts é uma unidade de potência, quantidade de energia por unidade de tempo. Então, por comparação, a energia que o Sol emana, né, a luminosidade que vem do Sol, é esse número grande aqui que eu não ouso falar, né? Então a gente pode resumir como 3,8 vezes 10 elevado a 26 watts. Então essa seria a luminosidade. Como a luminosidade do Sol é muito alta, então a gente compara
a todas as estrelas outras, que não o Sol, em relação ao Sol. Então a gente vai usar massa do Sol, raio do Sol, luminosidade do Sol, metalicidade do Sol como padrão, como referência. Então uma outra estrela vai ter 10 vezes a luminosidade do Sol ou 1/10 da luminosidade do Sol. Então nós vamos usar o Sol como a nossa régua de comparação para entender os outros objetos. Bom, então, olhando aqui essa imagem do céu, o que a gente observa? A gente observa, por exemplo, uma estrela supergigante vermelha, a Betelgeuse, com uma temperatura na superfície da ordem de 13.000 Kelvin. Nós já revisamos aqui as diferentes escalas de temperatura. E ali nós temos a Rigel, que é uma supergigante azul, com uma temperatura da ordem de 12.000 Kelvin na superfície. Bom, essas estrelas, a gente pode então definir agora o que seria uma estrela. Então a gente pode pensar a estrela como sendo um corpo gasoso, no interior do qual vão acontecer reações nucleares, e essas reações nucleares é que vão formar elementos pesados. Ou a gente pode pensar também as estrelas como sendo um plasma, né? Um plasma que vai estar ali confinado gravitacionalmente e que vai emitir radiação por conta das reações nucleares que acontecem no centro das estrelas. Então esse seria o conceito mais básico de estrelas. O nosso Sol também é uma estrela. Então, na nossa galáxia, a gente tem cerca de 400, 200, 300, 400 bilhões de estrelas. Entre essas estrelas, uma em particular, o nosso Sol, que é uma estrela importante para nós, que garante a vida. Aqui eu mostro algumas características do nosso Sol. Então, o Sol, em termos das estrelas, é uma estrela normal, é uma estrela típica, né? É uma estrela mais bem estudada, porque está mais próxima de nós, então a gente consegue entender o Sol com certo nível de detalhes. A atmosfera do Sol é o que a gente vê, né? A cor amarela vai estar associada com a temperatura na superfície, e a composição química do Sol é basicamente 75% hidrogênio, 23% hélio e 2% de metais. Essa é a composição primordial, a composição original. Hoje, como o Sol já tem 4,5 bilhões de anos, então já mudou um pouco a estrutura de hidrogênio e hélio. Bom, então aqui é a estrutura interna do Sol. Como o Sol é uma estrela de uma massa, né, solar, é a nossa régua de medida. Então, o nosso Sol ela tem uma estrutura no sentido de que temos um núcleo. Nesse núcleo acontecem as reações nucleares. Existe uma camada, uma zona mais próxima do núcleo, que a gente chama de zona radiativa. A outra zona, mais para fora ainda, que a gente chama de zona convectiva. E a atmosfera, que seria essa região mais fina nessa estrutura. Claro que essa divisão é uma divisão teórica, no sentido de que existem fenômenos físicos que acontecem na estrutura das estrelas. Então, na zona radiativa, nós temos uma predominância do que a gente chama de processo radiativo, enquanto que na zona convectiva nós vamos ter uma predominância de um processo físico de convecção, onde esse processo de radiação e de convecção é um processo associado à maneira como a energia é transportada do centro do Sol até a atmosfera. Então, estrelas como o Sol têm essa estrutura, mas se a estrela for mais massiva do que o Sol, pode acontecer uma inversão. Então, nós vamos ter um núcleo, depois mais próximo do núcleo a zona vai ser convectiva e mais afastado do núcleo a zona pode ser radiativa e depois a atmosfera. Então, essa estrutura vai depender principalmente da massa das estrelas. Então, a energia, os fótons, né, a energia em forma de luz, que são os fótons, ela vai ser produzida no núcleo. E é essa energia no núcleo que vai caminhar toda a estrutura da estrela até chegar na atmosfera, onde os espectros são formados. E a partir dos espectros a gente tem então os elementos químicos presentes nessa atmosfera que vão estar associados às temperaturas dessas atmosferas. Bom, então nós já vimos que os objetos estelares têm diferentes cores, têm diferentes morfologias, têm diferentes metalicidades. Aqui novamente eu trago esse exemplo dos dois tipos de aglomerados da nossa galáxia, os aglomerados abertos e os aglomerados globulares, como exemplos de objetos que vão ter essas diferentes características, e eu posso determinar a composição química desses objetos por espectroscopia. No interior dessas estrelas todas que eu mostrei para vocês, nós temos então o processo de fusão. Então, o processo de fusão é um processo onde elementos mais leves se juntam para formar elementos mais pesados. Então, agora o Sol está convertendo hidrogênio e hélio, então significa que 4 átomos de hidrogênio se juntam para formar um átomo de hélio. E nessa junção, há a liberação de energia, que é a luminosidade que a gente consegue medir. Existe um outro processo de formação de reação nuclear, que é um processo de fissão.
esse processo de fissão não acontece no interior das estrelas, mas o processo de fissão está associado com um bombardeamento de um núcleo muito grande, que ao receber energia, ele se parte em núcleos menores. Então, esse tipo de processo não acontece no interior das estrelas. No interior das estrelas, nós temos o exemplo de fusão nuclear e não de fissão nuclear. Então, esquematicamente, a gente pode dizer que, por exemplo, 4 prótons se juntam para formar um hélio 4 e há liberação de energia. Então, esse é o tipo de reação mais simples que acontece no interior das estrelas. Então, o que a gente pode analisar aqui? Antes dessa formação, dessa junção desses prótons, nós temos o número de partículas aqui é igual ao número de partículas do outro lado dessa reação. Mas a massa de hidrogênio total aqui é maior do que a massa de hélio 4. E tem que ser assim para poder acontecer liberação de energia. Porque tanto o lado esquerdo quanto o lado direito dessa reação precisa obedecer a alguns princípios de conservação. E o princípio de conservação de massa, o princípio de conservação de energia, são princípios básicos e fundamentais na física. Então a gente tem aqui liberação de energia exatamente para que os princípios de conservação em física sejam válidos. Aqui eu mostro também em mais detalhes o tipo de cadeia que transforma hidrogênio e hélio no interior das estrelas de baixa massa, como o Sol. Então, o tipo de cadeia, o tipo de processo, o tipo de reação nuclear, a gente chama de cadeia PP, PP ali porque é próton-próton. Então, os prótons vão se juntar para formar o hélio 4. Então, aqui tem alguns detalhes desse processo de fusão, mas é o processo mais comum das estrelas de baixa massa. Não quer dizer que hidrogênio não seja produzido em hélio no interior das estrelas a partir de outros mecanismos. Existe um outro ciclo, que eu vou mostrar em alguns instantes, que a gente chama de ciclo CNO. Tanto a cadeia PP quanto o ciclo CNO, elas vão produzir hidrogênio e hélio. E elas atuam também nas estrelas como o Sol. Mas nas estrelas de baixa massa, quem predomina é a cadeia PP. Nas estrelas de alta massa, vamos ter os dois tipos de mecanismos também envolvidos, mas quem vai dominar é o ciclo CNO.